Muito bem, a época mais animada do ano chegou, Carnaval, período que muitos participam de blocos de rua, desfiles, sem esquecer daquela maquiagem caprichada e da bela fantasia, né? Mas com tanta folia, muitos acabam esquecendo do essencial, os cuidados básicos com a pele. Pois é, são horas de exposição ao sol, sem nenhuma proteção e que pode trazer aí problemas futuros. Sobre isso, vamos conversar agora aqui no estúdio ao vivo com a médica dermatologista, professora da Unifacisa, a doutora Rossana Fischer. Doutora, muito bom dia, muito obrigado por estar aqui conosco. Bem, essa exposição intensa ao sol pode realmente trazer danos aí à pele? Pois é, o sol pode causar mal para a pele de duas formas. A exposição aguda, intensa, que é essa que a gente às vezes observa no carnaval, e a exposição crônica e cumulativa, que é aquela que a pessoa vai tomando ao longo da vida. Agora também se diz que precisa do sol como um tipo de vitamina, né? Então como é que a gente faz para se expor um pouquinho ao sol, mas também não ter problema com a pele? Isso é uma discussão entre endocrinologistas e dermatologistas. Eu acredito que sim. De fato precisa-se de um pouco de sol para ativar a vitamina D, e essa ativação acontece na pele, mas é muito pouco, Chico. Então, é uma horazinha, uns minutinhos ao longo do dia, que pode ser um sol indireto, então não precisa que se vá ao sol com essa intenção. E quando houver realmente necessidade, então é melhor repor a vitamina D por via oral, é mais seguro. Gostei de qualquer dia a gente vai fazer um debate de dermatologista com endocrinologista, vai ser uma briga. Muito bem. Então, como proteger a pele nesse período? O que fazer? Pois é, a gente fala sempre em proteção solar. O protetor solar é a medida mais importante, então aplicar uma camada generosa, reaplicar a cada 2, 3 horas. Eu sei que é difícil, principalmente quem está no bloco, né? Quem sai para as ruas, mas tem que arrumar um jeitinho de levar o protetor solar. Não precisa obrigatoriamente lavar a pele, pode reaplicar por cima. Essa é uma medida essencial. Chapéus, óculos, não esquecer do protetor solar labial, evitar aqueles horários de um sol mais intenso, então de 10 até umas 14 horas, tentar fazer o possível para não se expor nesse horário. Então, se tiver um lugarzinho com sombra, vai procurando a sombra. Então, são todas essas medidas que a gente pode fazer para beneficiar a pele. Muito bem. Tem algumas coisas aqui que eu não combinei nada com a doutora Rossana. E a gente está, porque aqui uma coisa está puxando outra. Aquela história da exposição ao sol do lado benéfico não estava na nossa pauta aqui, eu já puxei. E a outra aqui já agora. Já viu que não tem, né? A outra coisa também aqui agora, doutora Rossana, porque quando a senhora fala na importância de usar bastante protetor solar, Isso. Aí vem sempre à minha cabeça o preço do protetor solar. Porque é uma coisa que não é barata, né? E nem todo mundo pode estar comprando bastante protetor solar. E eu acho que protetor solar devia ser tratado como um medicamento, uma coisa bem importante, né? Não é barato, não tem disponível no SUS, por exemplo. Existem filtros de valores dos mais diversos, então você vai conseguir comprar um filtro solar em torno de R$50, mas também tem filtro de mais de R$200, a depender da marca, a depender se ele oferece alguma coisa a mais. Mas, de fato, não é barato, e se você pensar que você vai aplicar uma camada generosa e vai precisar reaplicar ao longo do dia, imagine uma pessoa que ganha um salário mínimo, que se expõe muito ao sol, um agricultor que passa o dia todo exposto ao sol. Então, realmente, deveria ser tratado como uma medida de saúde pública mesmo, eu concordo. Muito bem, muito boa essa sua opinião. Com relação à questão dos horários, a senhora já falou, principalmente esse horário de 10, a partir das 10 da manhã. Principalmente esse, a partir das 10 às 14, isso é bem ruim mesmo. A alimentação tem alguma influência nessa questão da pele? Diretamente com o sol, com o fotoenvelhecimento, não. A gente sabe que existem alguns alimentos que são considerados antioxidantes e que, em tese, poderiam proteger a pele um pouco mais, mas esse é um motivo também de muita controvérsia. Não existem estudos que deem respaldo a isso, ao alimento como uma medida de proteção solar. Hoje a gente tem algumas medicações que se prestam a isso também, que você pode tomar antes de expor ao sol, como se fosse um filtro que você ingere. Né? Ele não substitui o filtro solar aplicado, mas é uma
um fator a mais de proteção. Aquelas camisas que as pessoas compram muito hoje para ir para a praia, aquilo ajuda? Ajuda bastante. A gente também tem que levar em consideração a qualidade, né? Sim. Então, aquilo é uma malha. Se for uma malha muito fina, não vai proteger, mas elas costumam ter um selo lá com UV e aí elas protegem bastante. Evita, por exemplo, que precise aplicar nos braços, Sim. né? Então, diminui a área, são bastante eficazes. Uhum. Maquiagem. Maquiagem não tem problema, né? Pode ser usado por cima do filtro, então aplica o protetor no rosto, pode colocar a maquiagem por cima. Hoje a gente tem uma variedade também de protetores que já vem com cor, então ele já traz um pigmento a mais, então existem filtros solares que até, assim, o pigmento ele é tão suave que até homens conseguem se adaptar à cor e tem uma proteção maior, ele confere um fator de proteção maior. E se a maquiagem colorida no carnaval, os brilhos quiserem ser colocados por cima do protetor. A questão da cor da pele também é importante, tem peso nessa história? Tem muito peso, porque a melanina, que é o que dá a cor da pele, é um filtro solar natural. Então, nós temos pouco esse filtro e precisamos nos proteger um pouco mais. Então, quem tem a pele mais morena tem um pouco mais de proteção, não é que não precisa também, mas geralmente com fatores de proteção um pouco mais baixos, nunca abaixo de 30, mas realmente tem a pele naturalmente mais protegida. Mas, por outro lado, mancha com uma facilidade maior, então também mesmo pessoas de pele negra devem usar protetor solar. Muito bem. Mais alguma coisa que a senhora acha interessante colocar? Alguma dica? Olha, na verdade, a dica é o seguinte, não precisa deixar de ir para a rua, não precisa deixar de aproveitar o carnaval, não só em blocos no carnaval, mas muita gente aproveita para viajar, né? A gente não precisa abdicar tanto da nossa vida, a gente pode aproveitar, eu vou para a praia de vez em quando, então a gente só precisa ter o cuidado, como a gente tem o cuidado ao escovar os dentes, ao não fumar, a fazer uma alimentação saudável, ingerir uma quantidade boa de água, então aproveitar as coisas boas que a vida tem com responsabilidade. Muito bem. Doutora, muito obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. Estou à disposição sempre que você precisar. Que coisa boa. Conversamos aqui com a doutora Rossana Fischer, ela é professora da Unifacisa, dermatologista, né? Especialista no assunto, então dicas importantíssimas para você que pretende abusar aí nesse carnaval, né? Então a dica é não abusar. Não abusar.